Dando continuidade, a gente vai criar um arquivo aqui. Na verdade, a gente vai reaproveitar o arquivo index. E aqui é que a gente vai estar introduzindo a parte de componentes do Chakra. Tudo que a gente fez foi só a configuração, estilização. Então deixa eu até ver aqui, de configuração principal é basicamente isso. E a gente vai entrar agora na parte de componentes, no uso dos componentes aqui do Chakra UI. Então, para a gente dar início, eu vou criar uma div aqui. Só que no Chakra, ao invés da gente criar, opa, ao invés da gente criar um arquivo div, como a gente é acostumado a fazer, a gente pode estar criando aqui ou um componente box ou um componente flex. Então, ao invés da gente criar uma div, dar um display block ou um display flex, a gente utiliza um desses dois componentes. Tem mais alguns outros componentes que podem estar fazendo uma função parecida. No nosso exemplo aqui a gente vai estar usando o display flex, que vem lá de dentro do Chakra. Opa, deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver se ele vai dar o output. Não está dando. Vamos lá, aqui a gente vai portar de dentro do Chakra. Aqui nosso flex. Ok. E dentro desse flex a gente vai passar algumas propriedades para ele. Aqui é que vem a questão da interface declarativa. Então, ao invés de a gente criar um arquivo CSS de estilo, onde a gente vai estar estilizando a nossa aplicação com um arquivo separado, a gente vai estar, nesse nosso exemplo aqui, estilizando dentro do nosso arquivo HTML. Então, como o React ele usa o conceito de HTML e JavaScript em um único arquivo, a gente vai estar fazendo essa estilização aqui dentro de cada componente desse que vem lá do nosso Chakra. Então, dentro do Flex, a gente vai estar dando uma largura para ele de 100%, um height de 100 viewports, então 100 VH. Aqui ele traz um align items center e um justify content center. E também eu vou dar um flex direction de column aqui. Então você vê que ele é, algumas nomenclaturas são bem parecidas com o padrão do CSS. Muda só algumas coisas. Com o tempo, com o uso lá do Chakra, acompanhando toda a documentação, a gente vai se familiarizando um pouco mais com isso aqui. Eu não vou me prender muito a detalhes para o vídeo não ficar tão extenso. Mas basicamente é isso. Então, deixa eu só colocar aqui qualquer coisa. Vamos ver se isso aparece pra gente aqui. Ele trouxe aqui, tá no centro, alinhou ao centro, mas como a fonte ela tá padrão, tá um cinza, ela não tá dando pra ver. Eu vou alterar aqui só pra vocês estarem acompanhando. Então vou passar um color aqui, colocar um gray 50. Ó, já alterou pra gente aqui, ó. Então vamos dar andamento aqui e vamos criar o nosso form. Próximo passo aqui, o que a gente pode fazer é criar uma logomarca aqui fictícia. Então, existe um componente chamado Reading lá do Chakra, vou importar ele aqui também, que ele é usado
justamente para substituir o H1, H2, H3 dentro da nossa aplicação. E existe um chamado text para parágrafos, span, que a gente pode estar utilizando aí para substituir essas tags HTML. Então aqui dentro do Reading a gente pode colocar aqui logo como teste. Vamos voltar só para a gente ver, ó, ele já aumenta aqui o tamanho da fonte, ele coloca lá negrito, dá um destaque maior, porque aqui provavelmente ela está como um H1, ok? Deixa eu só ver aqui, ó, nesse caso ela vem como padrão como H2, já vem padrão do Chakra como H2. Então vamos seguir. Mais abaixo a gente pode estar construindo o nosso formulário. Como a gente utiliza muito componente que vem do Chakra, para organizar a gente poderia estar criando aqui uma pasta de componentes e separando um pouco mais a aplicação para facilitar um pouco a manutenção do código no futuro. Mas como é só um exemplo, eu vou estar construindo todo o código aqui para a gente não perder muito tempo. Então, no nosso form a gente vai fazer o seguinte: eu vou usar novamente o flex. Vou usar o flex aqui. E aqui eu vou passar para ele o seguinte: eu vou dizer que ele vai ser um formulário, onde ele vai ter um máximo, um max width de, aqui eu poderia passar o 534. Uma coisa interessante aqui que é bom frisar, dentro do Chakra, a questão de espaçamento ele já vem, como eu mostrei rapidinho, ele vem pré-definido de alguns tamanhos. Aqui, ó, só que ele vai até o 96. Passando disso, o que a gente colocar ele já vai considerar em pixel. Então coloquei lá 534, a gente vai considerar isso como pixel porque o máximo aqui dele é 96, tá bem? Então a gente vai tá dando um máximo aqui de 534, seguindo um margem top aí de 10. Aí nesse caso 10 aqui ele vai considerar como 40 pixels, ó, seguindo a tabelinha aqui do próprio Chakra. Então margem top de 10, um background de gray 200, um border radius de 16. Aqui a gente vai estar colocando um padding 62, um flex direction color e um box shadow MD de medium, e acho que por enquanto só. Vamos só dar uma olhada aqui como é que ele tá, ó. Até então não tem nenhum conteúdo dentro, como a gente só colocou um máximo aqui, ele ficou desse tamanho, mas se a gente colocar aqui só o width de 534, ele já expandiu aqui, e o height ele vai ir de forma automática. Já aplicou para a gente também o margem top e o background também. Então vamos seguindo. Deixa eu voltar aqui como estava. Dentro aqui dessa nossa div que a gente criou, a gente vai estar colocando todo o conteúdo. Então a gente vai ter dois inputs, um para o usuário colocar o e-mail e o outro para colocar a senha, e também a gente vai ter um botão para entrar, para fazer o login. Para organizar isso, o Chakra ele tem um componente chamado stack, que ele serve para empilhamento de conteúdo
e facilita no espaçamento entre os componentes. Então vou estar usando ele em volta. Deixa eu importar ele aqui, deixa eu ver se ele não está pegando o outport, então vou colocar ele aqui. Vou importar também o input lá dentro do Chakra e vou importar também um componente chamado button de dentro do Chakra. Aí aqui, ó, dentro do stack eu vou estar passando para ele o spacing 4 e um flex. Opa. Um flex 1. Ok? Aí aqui dentro eu vou jogar nosso primeiro input. Aqui ele já fecha de forma automática. E vou passar para ele algumas propriedades. Vou colocar aqui um placeholder. Vou chamar de e-mail. Vou passar um type. Também e-mail. Um size, que é o tamanho. Um lager. Passar aqui uma borda para ele de 2 pixels solid, um border color gray .100 e no placeholder aqui eu vou estar passando um color gray .100 e por enquanto só. Vamos só dar uma olhada aqui como é que tá ficando. Ó, aqui ele já trouxe o nosso input. Por padrão ele já traz essa borda azul aqui quando a gente dá o foco. Eu não vou mexer nisso, vou deixar dessa forma, mas aqui ó, a gente já pode estar digitando, o input já está pronto, primeiro input. Vou seguir aqui, vou para o nosso segundo input. Então nosso segundo input vai ser bem parecido. A gente vai passar aqui para ele um placeholder password. Vou passar um size LG também, um type password, um border também de 2 pixels solid, border color gray 100 e vou mudar a cor aqui do placeholder dessa forma. Aqui passar um gray 100 para ele, ok? Então a gente já tem os nossos dois inputs prontos e a gente já pode estar utilizando. Então a gente pode teste@teste.com e eu passar uma senha aqui que ele já está funcionando. E por último, para finalizar, a gente vai criar o nosso botão, né? Então antes eu vou fazer o seguinte, eu vou só alterar aqui esse max width, vou deixar ele fixo como 534 pixels para ele alargar um pouquinho, crescer um pouquinho mais, ok? E vou para a estilização do nosso botão. Então aqui dentro do botão a gente vai fazer o seguinte, fora desse nosso stack que a gente criou,
que aí é para ele dar o espaçamento entre os inputs. Aqui eu vou trazer o nosso componente button que a gente importou lá do Chakra. Aqui dentro eu vou passar texto como entrar, ou pode ser fazer login, enfim. Vou passar para ele um type submit, um size larga também, um background. Aqui eu vou passar um background diferente, eu vou passar um orange ponto 200, que a gente também definiu aqui no nosso tema, aqui ó, no Stone. Aqui eu vou passar font weight, que vai ser um semi-bold. Vou passar um font size XL, eu quero ele um pouquinho maior do que o padrão. Vamos ver só como ele está ficando. Ó, ele já traz também para o padrão um hover aqui. Quando a gente passa o botão, ele altera a cor. Vou dar um margin top nele aqui de 2. Deixa eu ver se é o suficiente. Não, acho que mais um pouco. Deixa eu colocar 8. Ok, beleza. Vou trocar essa parte aqui do hover, vou estilizar da seguinte forma. Vou passar um filter para ele. Dessa forma. Que aqui ele vai clarear um pouquinho quando eu passo o botão. Ó. Quando eu passo o mouse em cima do botão, ele clareia um pouquinho. Aqui faltou eu alterar a cor do texto da fonte. Então vou passar um gray 500 para nossa fonte. Ó, escureceu. Deixa eu ver o que a gente pode fazer mais. Aqui dentro a gente poderia estar trabalhando também com... Ele tem uma propriedade chamada Slowing, aqui ó, por padrão, que como a gente está trabalhando com o formulário, essa propriedade ela serve para quando a gente submeter esse formulário, você pode optar, né, por colocar um spinner rodando ali só para mostrar para o usuário que está sendo processado, que ele clicou e que está sendo processado algo. Então, para trazer um retorno visual em tela, isso aqui é bastante interessante. A gente pode também tá fazendo outros tipos de estilização aqui dentro desse formulário, mas o que eu queria trazer para vocês é basicamente isso aqui nesse momento. Mostrar a facilidade que é a gente estar utilizando o Chakra para estilização, para importação de componentes. Então aqui ó, ele já traz toda essa parte aqui também de navegação com o teclado, já de forma automática, já traz as bordas do conteúdo. Ó, quando eu clico ele está dando refresh na tela, porque é o padrão do formulário, como se tivesse submetido. Aqui a gente poderia estar trabalhando com validação de formulário, para colocar como obrigatórios campos, enfim, poderia estar tratando com mais detalhes. Isso aqui a gente pode estar trazendo em uma outra aula. Também tem a questão de responsividade, que é bastante simples, que a gente também pode estar trazendo para vocês, mas só como exemplo aqui, deixa eu ver como é que eu posso trazer para vocês. Aqui é onde a gente determinou que a largura ela ia ser de 534 pixels. Isso aqui a gente pode estar passando um array aqui dentro e trabalhando de acordo com os breakpoints que a gente vai ter dentro da nossa aplicação. Ele já tem uns breakpoints padrão,
A gente pode estar customizando também, eu não lembro exatamente qual o tamanho, mas eu vou passar aqui ele para o menor, então seria 340 a largura. Para um médio, eu posso estar passando, vou chutar aqui, vou colocar um 400. E para um largo, vou colocar 500. Opa. E para o maior, a tela maior, ele fica como 334. Então deixa eu só ver aqui como é que se ele vai funcionar. Ok? Deixa eu ir diminuindo. Ó, você pode ver que ele já vai reduzindo o tamanho à medida que a tela vai reduzindo. Então é bem simples, bem tranquilo a gente trabalhar com responsividade. Se caso a gente quiser alterar a configuração dos breakpoints, não quiser usar o padrão, a gente pode também dentro do nosso arquivo tema aqui, ó, a gente pode estar usando um arquivo de uma customização do breakpoint. E tem diversas opções, diversas estilizações que a gente pode estar trazendo para a nossa aplicação. Isso facilita bastante no desenvolvimento. Então ele traz componentes prontos para a gente e que a gente pode estar usando no nosso dia a dia e acelerando um pouco o desenvolvimento, focando mais no código e no desempenho da nossa aplicação. Beleza, galera? Então é isso. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais o Chakra UI, você pode estar entrando aqui no site chakra-ui.com e dá uma olhada na documentação. Ele explica bem detalhado aqui como funciona cada componente, questão de layout, forms, toda a parte de estilização. Enfim, é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo de hoje. Quem curtiu, deixa um like, compartilha. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até o próximo vídeo. Fui!